Pessoal, nós vamos resolver agora então a segunda avaliação da disciplina Química Básica, no caso da turma 2 dessa disciplina, aplicada à prova no semestre 2023.2 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vamos lá então. Bom, a questão então nos diz o seguinte: para a reação I2 gasoso produzindo I, no estado gasoso, Kc é igual a 3,8 vezes 10 a menos 5 a 227 graus Celsius. Qual o Kp para a reação inversa? Então é fornecido o Kc para a reação direta e pergunta-se qual o Kp para a reação inversa. Tá certo? Bom, o Kc foi fornecido para a reação direta. O Kc, no caso, para a reação inversa, conforme nós sabemos, a constante de equilíbrio para a reação inversa é o inverso da constante de equilíbrio para a reação direta. Então, o Kc para a reação inversa seria o Kc para a reação direta, 3,8 vezes 10 a menos 5, isso elevado a menos 1. No caso, é 2,63 vezes 10 a quarta. Então, a partir de Kc, nós podemos calcular o valor de Kp, tá certo? Porque Kp, a constante de equilíbrio calculada a partir de valor de pressão parcial, é igual a Kc, constante de equilíbrio calculada a partir de valor de concentração em mol por litro, vezes RT, constante dos gases vezes a temperatura, elevado a ΔN. Em alguns textos aparece ΔNG, que é o somatório do número de mols de produtos no estado gasoso menos o somatório de número de mols dos reagentes no estado gasoso. Nesse caso, tanto produtos quanto reagentes estão no estado gasoso. Mas para poder calcular corretamente esse número de mols, essa variação, nós precisamos ter a equação química devidamente balanceada. Então, a equação balanceada é 1 mol de I2 produzindo 2 mols de I. 1 mol de moléculas de iodo produzindo 2 mols de átomos de iodo. E a reação inversa, então, é 2I produzindo I. 2 mols de átomos de iodo produzindo 1 mol de moléculas de iodo. Então, nós precisamos balancear a equação e, evidentemente, ter a equação invertida, visto que nós queremos o Kp para a reação inversa. Então, o Kp, nesse caso, é igual ao Kc. O Kc para a reação inversa nós já calculamos, 2,63 vezes 10 elevado à quarta. Constante dos gases, na unidade litro-atmosfera, mol menos 1, Kelvin menos 1, é igual a 0,0821. E a temperatura nessa equação, necessariamente, ela precisa estar em Kelvin. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273,15. No caso, aí nós ficaremos com 1000,15 Kelvin como sendo a temperatura. Considerada a reação inversa, nós temos 1 mol de produtos no estado gasoso e nós temos 2 mols de reagentes no estado gasoso. 1 menos 2 igual a menos 1. Então, RT vai ficar elevado a menos 1. E o resultado, então, Kp para a reação inversa é 320,3. Ou, se você quiser expressar como um número inteiro, 320, mas enfim, 320,3. Esse é o valor de Kp para a reação inversa, tá certo? E assim fica resolvida, então, a questão. Respondida, a questão. A próxima questão, então, nos diz o seguinte: para a reação CO mais H2 produzindo metanol, verifica-se que no equilíbrio há 0,42 mol de CO, 0,456 mol de H2 e 0,74 mol de CH3OH, metanol, Sendo Kc igual a 136, qual o volume do vaso de reação? Conforme nós sabemos, Kc é a constante de equilíbrio calculada a partir de valores de concentração em mol por litro. Bom, a equação não está balanceada, precisamos então balanceá-la. Ficaremos então com 1 mol de CO mais 2 mols de H2 produzindo 1 mol de metanol. Então, a constante de equilíbrio, que nesse caso é 136, será a concentração molar de metanol dividido pelo produto da concentração molar de CO pela concentração molar de H2, sendo que a concentração molar de H2 deve estar elevada ao quadrado, que é o coeficiente estequiométrico, na equação balanceada, tá certo? Concentração molar, conforme nós sabemos, é número de mols dividido pelo volume
Nesse caso, como todas as espécies aí estão no estado gasoso, etc., enfim, o volume, no caso, é o volume interno do vaso de reação no qual a reação está se processando. Mas, enfim, para todas as espécies, reagentes, né, e produto, o volume de reação é exatamente o mesmo, tá certo? Ou melhor, o volume, né, do vaso de reação é exatamente o mesmo. Mas, enfim, número de mols de metanol, 0,74, dividido pelo volume, vai ser a sua concentração molar. Número de mols de CO, 0,42, também dividido pelo volume. E o número de mols de H2, 0,456, né, dividido pelo volume, vai ser a concentração molar, e esse valor deve estar elevado ao quadrado, né? E tudo isso é igual a Kc, que é igual a 136. Então, nós temos uma equação apenas, mas também temos apenas uma variável, né? Uma incógnita, que é o volume, né? No caso, então, nós temos condições perfeitamente de responder aí, enfim, resolver, né, a equação e chegar ao valor de V. Tudo que temos agora pela frente é simplesmente uma manipulação algébrica, tá certo? É o que faremos aí no próximo slide para encontrar, então, o valor de V. Bom, mas aí então fazendo, né, as manipulações algébricas necessárias estão aí explicitadas, né? Enfim, é álgebra aí do ensino fundamental, né? Não há muito o que dizer, enfim, na verdade não há nada a dizer, né? Simplesmente a manipulação algébrica necessária para se isolar V, né? E nós encontramos então que V nesse caso é o volume interno ali do vaso de reação, né? Enfim, o volume no qual estão o produto e os reagentes no estado gasoso, né? O volume então do vaso de reação é igual a 4 litros, perfeito? Próxima questão, então, nos diz o seguinte: a 376,85 graus Celsius, Kp é igual a 0,026 para a reação, né? Carbonato de magnésio se degradando aí termicamente em óxido de magnésio e CO2, né? Um recipiente de 10 litros nessa temperatura contém 1 grama do óxido, né? E 0,0260 atmosfera de CO2, né? O recipiente é então comprimido até um volume de 0,1 litro e pergunta-se então qual a massa de CO2 formada, né? Então o reagente está no estado sólido, um dos produtos está no estado sólido também, e o outro produto, que no caso é CO2, está no estado gasoso. Então a pressão parcial do sistema aí, a pressão parcial de CO2 será a própria pressão total do sistema, né? Então Kp, nesse caso, né, constante de equilíbrio calculada a partir de valores de pressão parcial, será simplesmente aí a pressão parcial do próprio CO2, né? 0,026 atmosfera, tá certo? Bom, nós vamos diminuir o volume, né, do sistema de 10 litros para 0,1 litro. Com a diminuição do volume, né, nós vamos necessariamente aí, né, deslocar o equilíbrio para a esquerda, né, no sentido da formação de carbonato de magnésio. Tá certo? Nós temos o óxido no sistema, nós temos CO2, diminuindo o volume do vaso de reação, né? Tá certo? Nós vamos então favorecer, né, o sistema no sentido de diminuir, né, o número de espécies aí no estado gasoso, nesse caso diminuir o número de moléculas, né, de CO2, porque diminuindo o volume do sistema, né, nós estamos confinando, né, o número inicial de moléculas de CO2 num volume menor, e nós vamos então, por conta do princípio de Le Chatelier, né, ou enfim, acontecerá um fenômeno, né, que é descrito, né, digamos que é previsto, né, pelo princípio de Le Chatelier, que é o deslocamento aí para a esquerda, no sentido de nós termos o menor número possível de mols aí de produtos, no caso CO2 apenas é produto, mas enfim, de produtos no estado gasoso, visto que nós diminuímos, né, o volume do sistema, tá certo? Bom, então só temos aí CO2 no estado gasoso, né? O trataremos como um gás ideal, que fica mais simples, né? PV igual a nRT, então o número de mols é pressão vezes volume dividido por RT. A pressão é 0,026, o volume inicial são 10 litros, a constante dos gases na unidade litro-atmosfera mol menos 1, Kelvin a menos 1 é igual a 0,0821, e a temperatura, no caso, deve estar em Kelvin, né? A temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius, mais em graus Celsius, né? Mais 273,15. Nesse caso, temperatura em Kelvin é 650
o que nos dá um número de mols aí de CO2 de 4,87 vezes 10 a menos 3. Né? Isso para o volume igual a 10 litros. Né? Bom, para o volume igual a 0,1 litro, né, a equação seria a mesma, só que no caso do volume, em vez de 10, seria 0,1. Né? 0,1 litro. Isso nos dá um número de mols de 4,87 vezes 10 a menos 5. Né? O número de mols de CO2 no sistema, após reduzirmos o volume do mesmo de 10 para 0,1 litro, diminuiu. Né? E a diminuição é número de mols inicial, 4,87 vezes 10 a menos 3, menos número de mol final, 4,87 vezes 10 a menos 5. Então, nós temos uma diminuição de 4,82 vezes 10 a menos 3 no número de mols de CO2. Né? Mas CO2 reage com o óxido, na proporção 1 para 1 em mol, para formar um mol do carbonato. Então, se nós retiramos do sistema, né, 4,82 vezes 10 a menos 3 mol de CO2, retiramos, bem entendido, mediante a reação com óxido, né, para formar o carbonato. Mas, enfim, se nós retiramos do sistema 4,82 vezes 10 a menos 3 mol de CO2, então nós teremos consumido, né, 4,82 vezes 10 a menos 3 mol do óxido, e nós tínhamos com certeza, né, suficiente para tanto, visto que nós tínhamos um grama, né, do óxido no equilíbrio, e nós formaremos então 4,82 vezes 10 a menos 3 mol do carbonato. Né? Mas a pergunta é qual é a massa de carbonato que é formada. Então, número de mols de carbonato formado, 4,82 vezes 10 a menos 3, vezes a massa molar do carbonato de magnésio, 84,3 gramas por mol, nós formaremos então 0,406 grama do carbonato de magnésio. Bom, a questão então nos diz o seguinte: em uma solução aquosa de hidróxido de potássio, né, cuja densidade é 1,01 grama por ml, a concentração de íons H+, é de 1,439 vezes 10 a menos 14 mol por litro. Qual a porcentagem em massa de KOH na solução? Bom, tendo em vista que estamos aí com a solução aquosa, por certo que existem íons H+, sim, né, advindos aí da altionização da água. Mas a concentração de íons H+, vezes a concentração de OH- igual a KW, né, que é igual a 10 a menos 14 a 25 graus Celsius. Nós sabemos a concentração de íons H+, então podemos calcular uma concentração de OH-, né, como sendo igual a 0,695 mol por litro. Né? Bom, a massa molar do hidróxido de potássio é 56,1 gramas por mol. Isso nos dá uma massa de 38,99 gramas por litro, né? Gramas de hidróxido de potássio em cada litro de solução. Né? Mas se nós tivermos 1 litro de solução, a densidade é 1,01 grama por ml, 1000 ml, que são 1 litro, né? Uma massa 1000 vezes maior, então 1 litro da solução tem a massa de 1010 gramas. Né? Então, massa de soluto na solução, nesse caso hidróxido de potássio, 38,99, dividido pela massa da solução, né? 1 litro, no caso tem a massa de 1010 gramas, massa do soluto dividido pela massa da solução, vezes 100, a porcentagem em massa de soluto na solução. Nesse caso, 3,86% é a nossa resposta. A próxima questão, então, nos diz o seguinte: assumindo que, em média, uma xícara de café expresso contém 65 mg de cafeína, né? A fórmula é fornecida e o pKb da cafeína também, né? É fornecido pKb, quer dizer, enfim, cafeína comporta-se como uma substância básica, então, né? Bom, qual seria o pH da solução preparada caso a cafeína contida em 7 xícaras de café expresso fosse isolada e usada para preparar 1 litro de solução? Bom, concentração molar é a massa dividida pela massa molar, né? Se cada xícara de café contém em média, cada xícara de café expresso contém em média 65 miligramas de cafeína, então são 65 vezes 10 a menos 3 gramas, né? Vezes 7, porque no caso queremos saber aí, né, a massa em 7 xícaras, dividido por 194, que é a massa molar da cafeína. Se fosse 1 litro então de solução, o volume é igual a 1. Né? Isso nos daria uma concentração molar de 2,345 vezes 10 a menos 3 mol de cafeína. Né? pKb é menos o log de Kb, né? Então pKb é igual a 10 a quarta, consequentemente, aliás, pKb, né? 10,4.
e, portanto, o Kb é 3,98 vezes 10 a menos 11. Né? Então, a cafeína em solução aquosa vai receber um próton da molécula de água e deixar um ion OH- em excesso no meio. Né? Então, a concentração da cafeína é igual a protonada, né? É igual à concentração de OH-, x vezes x igual a x ao quadrado. E o Kb, calculamos agora há pouco, é 3,98 vezes 10 a menos 11. Né? A concentração, então, é 2,345 vezes 10 a menos 3. Mas como essa é uma expressão da constante de equilíbrio, a concentração que devemos utilizar é a concentração no equilíbrio. Né? E 2,345 vezes 10 a menos 3 é a concentração inicial da cafeína. Mas nesse caso, né, a concentração inicial é da ordem de 10 a menos 3, a constante de equilíbrio é da ordem de 10 a menos 11. Né? Com certeza, né? Assumirmos que a concentração no equilíbrio é igual à própria concentração inicial, não introduzirá nenhum erro, né? Enfim, nenhuma diferença, né? Apreciável que se deva levar em conta no cálculo. Então, nós podemos fazer um cálculo aproximado, assumindo que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial. Então, nós calculamos um valor de x, que nesse caso corresponde à concentração de OH- de 3,055 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Né? POH é menos o log da concentração de OH-, então nós calculamos um POH de 6,51, e sabendo que pH mais POH igual a 14, nós podemos então calcular um pH de igual a 7,485, né? 7,49, enfim, 7,48, né? Se você não quiser fazer o arredondamento aí. Mas enfim, 7,485 é o valor do pH da solução que nós teríamos, né? Se tomássemos aí o correspondente, aí, o valor médio, né? Da massa de cafeína contida em 7 xícaras de café expresso e com essa cafeína preparássemos 1 litro de solução, tá certo? Então, pH é igual a 7,485. Pessoal, a próxima questão aqui da prova é um exercício, o exercício no caso 37 do capítulo 16, retirado do livro General Chemistry, 11ª edição, dos autores Eben e Gammon, tá certo? Esse exercício foi resolvido separadamente, tá certo? E colocado aí no canal né, que nós criamos para colocar material das nossas aulas, né, para os nossos alunos e tal, e também para ser uma coisa pública, né, eventualmente útil para outras pessoas, tá certo? De forma tal que nós vamos colocar o link, né, para a resolução desse problema, dessa questão da prova, aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Em todo caso, está colocado inclusive aí qual é, né, o endereço, mas enfim, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Mais uma questão de prova, que é um exercício aí do livro de Química Geral, 11ª edição de Eben e Gammon. No caso, o exercício 31 do capítulo 17, tá certo? O link para a resolução dele vai ficar aqui na descrição do vídeo. Uma outra questão da nossa prova, que é também um exercício, né? Nesse caso 53 do capítulo 17 do livro de Química Geral, 11ª edição, Eben e Gammon, a descrição, o link, né, para a resolução do problema, nesse caso tornou-se uma questão da prova, ficará aqui na descrição do vídeo, tá certo? Pessoal, a questão então nos diz o seguinte: o KPS para o hidróxido de magnésio é igual a 1,8 vezes 10 a menos 11. Se em 1 litro de solução tivermos, né, 3,7 miligramas de hidróxido de magnésio, é claro, né, dissolvidos, tivemos então 3,7 miligramas do hidróxido, qual massa ainda pode ser dissolvida até saturarmos a solução. O problema deixa claro que ainda não saturamos, né, a solução, que a solubilidade molar do hidróxido de magnésio em água, né, que é subentendido que o solvente é água, ainda não foi atingido, tá certo? Atingida, né, essa solubilidade molar. Mas enfim, hidróxido de magnésio, né, se dissocia em íons magnésio e íons hidroxila, né? A expressão do KPS, concentração de magnésio X, a concentração de hidroxilas
que é o dobro, né, da concentração de magnésio, é 2x, e além disso essa concentração deve estar elevada ao quadrado, né, que é o coeficiente estequiométrico, na equação balanceada. Então, para hidróxido de magnésio, né, assim como para outras espécies 1:2 ou 2:1, né, a expressão do KPS vai ser igual a 4x3. KPS é igual a 4x3, sendo que esse x é a solubilidade molar, né? Que em alguns textos os autores preferem, então, representar a incógnita aí por uma letra S, né? De solubilidade. Tá certo? No canto inferior direito aí do slide foi colocado simplesmente a mesma equação, né? Mas retirada aí de livro, né? Para ficar uma coisa mais arrumadinha, né? Por assim dizer. Mas enfim, se o KPS é igual a 4x3 ou 4s3, como seja, S, que é a solubilidade molar nesse caso, vai ser igual a raiz cúbica de KPS dividido por 4. Né? O KPS nesse caso foi informado, é 1,8 vezes 10 a menos 11. Isso nos dá uma solubilidade molar para o hidróxido de magnésio de 1,65 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Né? Bom, então em 1 litro de solução eu posso ter dissolvidos até, né, sem que haja aí a formação de um corpo de fundo, enfim, eu solubilizo efetivamente, né, em 1 litro de solução até 1,65 vezes 10 a menos 4 mol. Multiplicando pela massa molar do hidróxido de magnésio, 58,3 gramas por mol, nós encontramos que 9,62 vezes 10 a menos 3 grama, ou seja, 9,62 miligrama por litro, né? Essa é a solubilidade do hidróxido de magnésio. Né? É 1,65 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Essa é a solubilidade molar. Né? Expressando essa solubilidade em gramas, isso nos dá 9,62 vezes 10 a menos 3 grama, ou seja, 9,62 miligramas. No problema, nós já houvéramos, né, dissolvido aí em 1 litro de solução 3,7 miligramas do hidróxido. Se eu posso dissolver até 9,62, 5,92 miligramas, né, de hidróxido de magnésio, eu ainda posso dissolver, né, 5,92 miligramas de hidróxido de magnésio é a massa que ainda pode ser dissolvida, né? Os 5,92 miligramas ainda podem ser dissolvidos, né? Antes que eu, enfim, ou para que eu, né, sature a solução, atingindo aí, né, a solubilidade do hidróxido de magnésio. Né? Então, 5,92 miligramas, né, do composto ainda podem ser dissolvidos, né, de forma tal que essa, então, é a resposta.